Marivaldo Francisco mora em Pombos, município a 60 quilômetros do Recife. A sua história poderia ser mais uma, sem surpresas nem aventuras, entre a população da cidade, com 29 mil habitantes. Talvez seus vizinhos nem saibam que ele tornou-se um emblema do Sport Clube do Recife, seu time do coração. Marivaldo já se fez presente em mais de 300 jogos do esporte e possui mais de 30 camisas do time. Sua devoção ao clube lhe rendeu o prêmio de melhor torcedor do mundo pela FIFA em 2020. Olha, cara, na realidade, é feito, eu costumo sempre dizer a todo mundo que eu falo, meu amor pelo esporte é desde o ventre da minha mãe. Porque 90% da minha família são torcedores do Sport Clube do Recife, maior clube do Norte Nordeste. E meu pai, que hoje é falecido, faleceu há 2 anos atrás, ele tinha em Bezerros, ele tinha um Sport Clube de Bairro Novo, que era o Sport Clube lá de Bezerros. E, inclusive, esse esporte nos deu tanta alegria quanto o Sport Clube do Recife nos dá. Então, devido a isso, eu fui acumulando cada vez mais paixão, cada vez mais amor. E eu não tenho, assim, limites para acompanhar o Sport Clube do Recife. Seja onde quer que seja. Como eu digo sempre, eu mesmo, eu não vejo dificuldade para ir aos jogos. Seja onde for. Eu já fui em outros lugares também e nada, nunca foi fácil. É tudo nas dificuldades. E recurso eu não tenho. Entendeu? Ah, cara, na realidade, eu nunca busquei isso. Foi tudo obra de Deus. Eu costumo dizer sempre, eu sou simplesmente o complemento da história. Porque eu morava em Olinda, feito eu disse a vocês, e era bem próximo. E eu não faltava nenhum jogo. Aí minha mãe botou na cabeça que gostaria de morar no interior. E nós terminamos, na realidade a gente iríamos para Bezerro. Terminamos ficando em Pombos. E ficamos por aqui, moramos aqui há 14 anos. Conheço a cidade há mais de 40. Então, um certo dia eu olhei para o céu assim, Senhor, eu tenho 2 pernas, saúde, disposição. A partir de hoje eu não perco mais nenhum jogo. Aí pronto, desde do dia 8/5/2016. Aí eu fui, falei com os colegas meus não acreditaram. Disseram, "Oxe, tu vai nada, mas vai, tá certo, vocês vão ver." Aí quando foi de 5 horas da manhã, Deus me acordou, que geralmente é ele que me acorda, não sou eu. Aí eu fui, organizei minhas coisas, botei a bolsinha nas costas e parti. Aí os colegas meus foram dando suporte. Aí, água, bolo, biscoito, foram me dando assistência, até lá na ilha. Aí, eles fizeram uma história que tá no YouTube. Só que pra mim isso ficava só aí mesmo. Então, a mídia foi, pesquisou e viu lá. Aí ligou pra mim. Disse, Marivaldo, é verdade que o senhor vai pra Ilha do Itirapé? Eu disse, é. O senhor posso fazer uma matéria com o senhor? Pode. Passando na barraca do Edmilson, que é onde eu pego a água e o biscoito, que é uma garrafa de água de 1,5 litros e 2 biscoitos. É o que eu levo. Aí peguei de estrada fora e ela foi filmando. Mas eu também pensei que era uma coisa que ia ficar só nisso. Só que Deus foi e escreveu a história. Então, um colega meu ligou pra mim, Marivaldo, tá sabendo que tu tá aí concorrendo ao prêmio? Eu disse, de que? Ele disse, melhor do mundo. Eu disse, tô sabendo não. Tô sabendo agora porque tu tá falando. Ele só corre, faz um vídeo e manda pra mim. Eu disse, rapaz, eu não sou expert em internet não. Mas eu tenho um colega que ele é dono de lan house, eu fui, falei com ele, torcedor do esporte também, saiu, fez o vídeo, a gente botou, pronto. E no final das contas, terminou o reconhecimento pela caminhada, a história que Deus escreveu e o reconhecimento pela FIFA mundialmente, né? Como representante do Sport Clube do Recife, o maior clube do Norte Nordeste. A repórter perguntou a mim, eu sou Marivaldo.
Se tivesse um jogo fora, se eu iria, eu disse, iria. Se a senhora bancar a viagem, ela botou para rir. Eu disse, por que a senhora tá rindo? Disse, não, eu disse, olha, veja bem, eu saí daqui para Recife com uma garrafa de água de litro e meio, com 2 biscoitos. A senhora acha que eu vou sair daqui para Bahia, daqui para São Paulo, daqui para Brasília, com 2 biscoitos e uma água? Eu não vou sair, que eu não sou louco. Eu tenho que relaxar, tenho que dormir, entendeu? Um exemplo. Para Bahia, eu mesmo iria. Iria não, vou. Só que eu teria que ter uma hospedagem. Por quê? Que aí eu tomaria um banho, dormiria, 5 horas da manhã, partia. Aí uma certa determinada caminhada, parava, tomava um banho, dormia, no dia seguinte seguia. Porque para Recife são 12 horas para a ilha e 11 horas para a arena. Mas para outro estado, no mínimo, vou botar 15 dias. No mínimo. Então você passar 15 dias no estado andando, só com água e biscoito, não tem quem vá não, né? Nunca. Até pelo que eu disse a vocês e repito, não sou eu que vou, é Deus que me leva. Não sou eu que venho, é Deus que me traz. Então, eu tenho as dificuldades por questões financeiras. No início, quando eu comecei pelo recurso e não tinha, né, carona. Hoje eu tenho a opção de, se eu quiser, ter um carona. Porque graças a Deus não me falta. Só que, na realidade, a história que foi escrita, ela só conta mais hino. Ela não conta vindo. Eu já vim em diversos jogos. Sport e Bahia mesmo ano passado eu fui e vim. São 24 horas caminhando. Só que eu não volto no mesmo dia. Até porque à noite não é viável para ninguém andar, entendeu? Então, quando é lá no esporte, eu fico ali no Fofão Lanche, fico naquela outra lanchonete que fica de frente ao McDonald's, não sei o que da ilha, que eu fico lá e amanheço o dia. Aí dou umas cochiladas e de dia eu parto para casa. Mas para andar à noite mesmo, não é viável não, porque de dia já não é, imagina de noite. Graças a Deus, é como eu digo, como eu sempre digo, quem me leva não dorme, me protege sempre, que é Deus. Então eu não temo não, até porque Deus é quem está na proteção. Mas o risco, ele sempre vai existir. Só que, para você ter uma ideia, tem pessoas que crêem, tem pessoas que não creem nisso. Eu, pelo menos, eu creio. Eu teve um jogo mesmo, foi o único risco que eu passei até hoje, foi Sport e Náutico. Eu fui pra arena, aí quando eu cheguei ali quando eu cheguei na curva da Compesa, aí eu bati de frente com o ônibus da Fanáutico. Aí tinha um galegão assim, uns 2 metros de altura, ele bufava, quando ele me viu, ele bufava. Só que o motorista foi um caba homem, um caba rochede. Não abriu a porta. Porque se ele abre, a tendência era ele partir e os outros ir atrás, né? Só que eu já estava certo. Eu digo, se ele vir, eu entro aqui por dentro dos matos. Se ele me pegar, beleza. Também se ele não me pegar. Só que aí é onde vem a obra de Deus. Deus tocou no coração do motorista que ele não abriu. Então ele não abriu, o ônibus seguiu. E quando eu dei uma certa distância, eu continuei a caminhada. Mas não parei, não desisti e fui sempre ao encontro e ao destino que era a Arena do Pernambuco, nesse dia. Já aconteceu situações assim, de parar uma moto, com 2 caras, aí você vê assim, o cara ficar, daqui a pouco do nada, ele subir na moto e ir embora, entendeu? Mas, situação mesmo assim, meia dramática, só essa do Náutico mesmo. Foi a única, durante 8 anos que eu faço essa caminhada. Mas as outras tudo de boa. Agora o risco existe, né? Que a gente sabe que se faz com o outro, quem é Marivaldo passa a ser diferente. É um torcedor como outro qualquer. Eu só tenho, só tem uma parte do trajeto, só tem uma parte do trajeto que ela é meio descampada, assim, só tem mato. Mas é um percurso curto, que se eu não me engano, fica ali de Moreno para a chegada de Jabotão. Até chegar de Jabotão, mas tranquilo. A minha sensação foi super admirável e eu não tinha dúvida em momento algum. Em momento algum eu tive dúvida da vitória,
Porque é como eu estou dizendo a vocês, não foi eu que escrevi. E quem escreveu não dorme. Então não poderia terminar de uma forma diferente a não ser a vitória. Porque eu concorri contra os dois caras bilionários. Foi o sueco, que ele lá na época da pandemia fez uma campanha que doou várias cestas básicas, certo? Foi um trabalho excelente, solitário, solidário, né, aliás, e ele matou a fome de muita gente. A história é excelente, um trabalho social. Os colombianos, eles fizeram o quê? Em plena pandemia manteram aqueles clubes pequenos, dando assistência para que eles não quebrassem, que eles não fechassem as portas. Outro trabalho social excelente, belíssimo. E eu, foi simplesmente a história, a caminhada e a glória e a honra do Senhor. Que eu mesmo nunca tive dúvida da vitória, não. Okay, the FIFA Fan Award for 2020 goes to Marivaldo Francisco da Silva. Marivaldo. Do you speak English? That says everything, doesn't it? Do you speak English? A minha motivação, a minha... o incentivo que eu tenho é simplesmente pessoal e conquistas. Eu simplesmente busco que o esporte seja campeão, que o esporte seja sempre bem colocado em todas as competições, que participe, que ganhe todas elas, entendeu? Mas eu mesmo, particularmente, é como eu digo, eu não tenho motivação em termos de recursos. Eu nunca busquei isso, nem busco. Até porque eu não me vejo nem mais nem menos torcedor do que ninguém. Para mim, eu sou torcedor como qualquer um outro, entendeu? Agora, eu tenho o incentivo é justamente ver o esporte bem, entendeu? Buscar sempre o esporte estar bem. O que me motiva é isso. Não é interesse em mídia, interesse em dinheiro, em rede social, não. É ver o esporte bem. Porque o meu amor pela instituição Esporte Clube do Recife, maior eu nem ligo pra essas coisas, até porque é eu não faço nada para agradar ninguém não, cara. Eu faço porque eu me sinto bem, eu faço porque eu gosto de ver, pronto, eu prefiro ver você bem do que eu bem. Eu sou assim, é meu jeito. Tem cara que diz que é o cara ser besta. Eu disse a um colega meu, se for besta, for isso, eu vou morrer besta. Eu queria poder chegar lá na arena, comprar meu ingresso, sentar-me, ficar bem à vontade. Eu gostaria, mas não tem recurso. Se eu fosse, eu digo sempre, se eu fosse sair de casa, só quando eu tivesse recurso, eu não ia sair nunca. Eu não tinha feito a história que Deus escreveu. Por quê? Porque eu fui, entendeu? Mas eu não fui nessa intenção. Eu fui pelas condições e porque eu gosto do esporte. Eu gosto de estar nos jogos. Eu mesmo dia, pronto, os jogos aqui, para mim, é mais tranquilo do que o jogo fora. Porque o jogo fora, para assistir aqui, é uma maior dificuldade. Como vai ser? Para sempre será! Algo que eu nunca esperava, porque eu nunca fiz para isso. Eu simplesmente fiz pela minha necessidade. Opa, diretor, boa noite. Que vitória! Então, eu fiz mais pela necessidade e Deus me reconheceu, né? E fez essa belíssima história que todo mundo conhece. Fui reconhecido o melhor torcedor do mundo, da FIFA. E só não foi mais amplo, porque eu ia receber o prêmio na Suíça. Diante de Neymar, Alisson, Messi, Cristiano Ronaldo.
Só que, felizmente, por conta da pandemia, ninguém recebeu lá, então eu também não ia ser diferente. Então quem me entregou o prêmio foi Zé Roberto, lá em São Paulo, que jogou no Palmeiras e jogou na Seleção Brasileira. Ele que me entregou. Então a visualização não foi tanta. Tem gente que costuma até dizer assim, mas Marivaldo, que falta de sorte? Eu digo, olha, falta de sorte não, porque Deus tem todos os propósitos. Se Ele não permitiu, porque não era para eu ir. Então, de repente, eu podia estar hoje aqui não contando essa história para vocês. Né? Ninguém sabe. Então, eu mesmo não vejo como negatividade, eu vejo como positividade. Como antes, eu saía de casa, pronto, um exemplo, eu ia sair de 5 horas, às vezes eu saía de 6. Aí eu dizia, poxa, me atrasei. Hoje eu não digo eu me atrasei, eu digo hoje eu ganhei mais 1 hora de descanso. Porque quanto mais você dorme, mais você repousa. Entendeu? Então são 60 quilômetros para a ilha, são 12 horas, dia 8/5 agora, vai fazer 8 anos. E para a arena da minha cidade até aqui são 11 horas. Mas tudo obra de Deus e cada um de vocês que votaram em mim. Eu moro com a minha mãe, entendeu? Então, particularmente ela não gosta, ela fica assim, meio preocupada. Mas o que eu peço a ela, eu digo, minha mãe, reze que Deus está comigo. E no entanto eu saio orando. E Deus é quem me traz, Deus é quem me leva. A turma falaram lá que eu tinha um livre acesso. O livre acesso que eu conheço, pelo menos que eu estudei, você apresenta o documento e entra. Mas um negócio que eu tenho que falar com A, com B, com C, até chegar o ingresso a mim. Quando tem alguém conhecido, beleza, é tranquilo. Mas quando não tem, muitas vezes fiquei de fora contra o Náutico. Não fiquei porque o torcedor me botou pra dentro. O Santa Cruz, eu entrei, já estava 25 minutos de jogo rolando. O de hoje, fiquei de fora. Não fiquei porque o torcedor botou pra dentro, porque a minha torcida, mesmo independente de qualquer história, nunca me deixaram na mão. Nunca. Em termos de alimento, em termos de passagem, em termos de qualquer coisa. Chega pra mim, mas tá precisando o quê? Nada não. Porque realmente, graças a Deus, não tá me faltando nada. Eu tenho tudo. Tenho Deus, que é a base de tudo, e tenho saúde. Então eu quero mais o quê? Nada. Desde 2008, que eu gosto de... Sempre eu guardo meu ingresso. Tem torcedor que entra, chega ali dentro e joga. Eu não, eu guardo. Tudo meu é guardado. Então hoje eu não tenho ingresso. Aí um colega meu já foi quem me botou. Eu entrei por aqui com ele. Mas, assim, esse negócio de tem acesso, livre acesso é mentira, é boato. Entendeu? Agora eu disse ao presidente mais de 1000 vezes, vou repetir. Meu direito, como cidadão, eu vou procurar sempre e vou cobrar sempre. Porque depois desse prêmio, era para ser aberto as portas. Só que felizmente não foi. Muito pelo contrário, fechou. Por quê? Porque quem esperava o prêmio de quem tem a Paiva, quem tem dinheiro. E eu não tenho nem a Paiva e nem tenho rede social. Então, se eu tivesse uma visualização de 4 milhões, de 5 milhões, talvez eu fosse mais abraçado. Só que eu não tenho. A minha rede é uma vergonha. Para você ter uma ideia, eu tenho uma carteira que foi dada pelo próprio conselho. Onde essa carteira, ela dá o direito do ingresso meu e de eu levar uma pessoa comigo. Mas eu nunca tenho o meu ingresso, eu vou levar outra pessoa para passar vergonha? Não. Jamais. Então eu nunca levei nem nunca vou levar. Até porque eu gostaria muito de ter recurso para ajudar o clube. E não tá pegando ingresso. Eu queria chegar aqui, pegar aí na bilheteria, comprar meu ingresso e acabou-se. Entrar e não dar satisfação a ninguém, independente de eu vir de Pombo, de onde quer que seja andando. Eu venho porque eu gosto, eu me sinto bem. Deus é quem me traz, Deus é quem me leva. E isso eu não vou deixar nunca. Bom, como todo torcedor, ele tem uma importância para o clube, né? O que carrega paixão, o que leva a paixão e contamina outros. Então o Marivaldo, ele traz essa paixão do interior da cidade para cá, digamos assim, com uma devoção, né? Porque é um esforço tremendo ele sair de casa para cá para assistir um jogo de esporte. Então todo torcedor tem isso, tem essa devoção dentro de si, a de Marivaldo muito mais. A partir do momento em que ele foi reconhecido mundialmente, certamente levou o nome do esporte para o mundo. Sem dúvida alguma, ele tem uma importância de propagação do clube, dessa relação torcedor com o clube, sem dúvida alguma. É uma coisa muito pesada, no bom sentido da palavra. Falar que foi beneficiado com outras coisas que eu não estava no clube. Mas em termos de visibilidade, sem dúvida, né? Porque durante um bom tempo o esporte foi citado na FIFA, né? Eu até lamento, assim, às vezes eu comento com os companheiros aqui e com os amigos rubro-negros que
No ano que Marivaldo ganha um prêmio como mundial como esse, o cara não foi para Suíça porque foi na pandemia, né? Infelizmente, porque aí seria uma coisa até bacana de ele ser visto mundialmente lá na FIFA. Seria uma coisa extraordinária. Mas ele ganhou o prêmio aqui, a transmissão foi aqui na ilha, ele estava aqui, eu inclusive não estava no clube, estava no Jornal do Comércio, vim entrevistá-lo, e foi um negócio mais emocionante. Só que eu não ligo, isso eu boto para rir, eu não tenho raiva, não me desanima, até porque o meu foco não é João, Benedito, Joaquim, é isso aqui. Isso aqui é o meu foco, isso aqui é a minha paixão, isso aqui é a minha razão de andar quilômetros e quilômetros, indo, voltando. Sábado eu fui para Caruaru, é 10 quilômetros a mais, são 70 quilômetros, para assistir, porque outro ficava em casa, fosse outro, não, eu vou ficar aqui bom mesmo, vou ver pelo rádio, escutar pela televisão. Mas eu fui para lá porque lá é onde está toda a união, onde está todo o torcedor do Esporte Clube do Recife. E na escuridão da noite, ele caminha sozinho para Pombos. O seu retorno ainda é esquecido. Afinal, a história que Deus escreveu só conta a ida, mas não a volta.